Bem, bom dia a todas e a todos. Este projeto é um projeto da generosidade. É um projeto da generosidade. Generosidade que começa na generosidade das presas, dos presos, das perseguidas e dos perseguidos políticos que entregaram uma parte de sua vida, ou sua vida, em troco de ideais da liberdade, em troco de ideais de independência, em troco de ideais da diversidade, em troco de poder haver contradição entre as palavras, de poder haver diversidade na nossa vida, em troco de haver liberdade. Generosidade dos advogados. Técio querido, você coloca muito bem aqui, quando você diz que havia uma parte de sobrevivência dos advogados, que alguns clientes lhe otorgavam, e havia a parte do pro bono, havia a parte da dedicação, que era da essência da atividade do advogado. A sua fala também é parte da generosidade, meu caro Thales, porque um púlpito, uma tribuna em São Paulo, de um projeto que colhe recursos pela Lei Rouanet, serve para que nosso querido Técio peça recursos para outro projeto. Essa história é assim, querido Mário Simas, é uma história da generosidade. Generosidade que também vem de alguns juízes importantes, como a juíza Maria Elizabeth, que resolve, num determinado momento, entender a importância do acervo que tinha no Superior Tribunal Militar e ofertá-lo à Ordem dos Advogados, ofertá-lo a Mário Sérgio Duarte Garcia, presidente da Comissão da Verdade, e fundamentalmente a Marcos da Costa. Este Marcos da Costa tem a generosidade de entender que havia um projeto que corria pelas mãos e pelas bocas de Maurice Politi e do deputado Adriano Diogo, o que fazer com aquela casa da Brigadeiro Luiz Antônio, que não era mais a casa da injustiça militar, dentro da justiça militar. Houve juízes importantes, houve juízes generosos, havia um tribunal que havia pessoas dignas de ser mencionadas aqui, minha cara juíza Elizabeth, ministra Elizabeth, mas havia outros que seguiam o livro da ditadura militar. Havia outros que seguiam as ordens da ditadura militar. E havia que preservar esse espaço. Adriano Diogo abre mão de que aqui seja a casa da Comissão dos Direitos Humanos, que ele tão bem presidia à época, e começamos a reivindicar uma generosidade do Serviço da Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério Público Federal. Houve um grande complô para que aqui houvesse uma transgressão democrática e pudéssemos, num dia de 2013, invadir um espaço que já tinha passado pela Justiça Militar, já era da Guarda Civil Metropolitana, já era de outras entidades, e nós recuperamos esse espaço. Quando eu falo nós, não é plural majestático, é nós, grande parte das pessoas que estão aqui, nós recuperamos esse espaço. E quando pedimos a Marcos da Costa que desse, e pedimos a Maurice Politi que dessem as suas entidades para patrocinar esta aventura democrática, eles imediatamente toparam. Marcos da Costa coloca toda a estrutura da ordem para que isso acontecesse, e Maurice Politi coloca toda a expertise e o coração do núcleo da preservação da memória política para que isso acontecesse, né? E esta casa, este memorial, começa o projeto da Lei Rouanet, um projeto magnífico, idealizado por nossos arquitetos, nossos sociólogos, nossos historiadores, nossos museólogos que aqui estão e que vocês vão ter acesso ao folheto, que não conhecem,
vai ser um espaço magnífico quando reformado. Mas os advogados têm pressa. Os advogados têm pressa. E inauguram o memorial, como disse Mário Sérgio Garcia, inauguram hoje o memorial. Nós temos pressa. Ele vai funcionar antes da reforma. Era uma exigência daquelas pessoas que entravam, Luiz Eduardo lembra bem isso, entravam pela porta dos fundos e aqui eram colocados, e houve até tortura aqui. E só eles conheciam esse espaço. Os advogados estão conhecendo esse espaço agora, ou conheciam antes, no pouco tempo que tinham, às vezes, para preparar o interrogatório, quando isso era permitido. E aqui nós vamos contar o quê? A história. Hoje estamos mostrando algumas vozes. 2 vozes de São Paulo, Thales. Todas as outras do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, é claro, isso não é o memorial dos advogados de São Paulo. Isso é o memorial dos advogados brasileiros. O projeto se chama Memorial da Luta pela Justiça, Advogados Brasileiros contra a Ditadura. Isso é uma história dos advogados brasileiros. Mas aí será contada a história dos advogados brasileiros, das advogadas brasileiras? Não, não só. Porque esse memorial contará a grandeza da cidadania brasileira resistente contra a ditadura. Não será só a história dos advogados. Também será. Porque durante a ditadura os advogados não tinham tempo. Houve livros, Mário Sérgio, Mário Simas e outros advogados cometeram importantes livros, mas não houve tempo de contar uma história da advocacia da época. E então aqui, claro, haverá espaço para exibir isso, com base nos trabalhos já produzidos pelo Núcleo da Memória. Mas aqui será, fundamentalmente, a história da resistência. Será um lugar para que os estudantes venham. Será um lugar para que os estudantes não percam de vista essa luta. Eu lembro, no espaço da Pinacoteca 2, eu vi o filho do Heleno Fragoso, olhando com muita nostalgia a foto do seu avô. E eu pedi licença para Fernando, afastei Fernando, seu pai, e fui falar com o neto de Heleno, e contei 2, 3 histórias que nós tínhamos vivido, os advogados de São Paulo que foram presos, porque denunciaram a tortura dentro do presídio Tiradentes, e um dos juízes dessa auditoria nos mandou a todos para o doicote. Não investigou a tortura e nos mandou a todos para o doicote. Eu vejo aqui alguns advogados que compartilharam aquele dia, aquela tarde no doicote. Eu falava para o filho de Heleno: seu avô foi uma figura fundamental. E ele, em lágrimas, entendeu isso. Mas não é para o filho dos grandes advogados. Nós queremos contar isso para a estudantada. Nós queremos contar isso para os estudantes do direito. Porque aqui surgiu, Virgílio Enei, aqui surgiu, você bem sabe disso, aqui surgiu a advocacia criativa, a advocacia que superava as barreiras da legislação e do AI-5. E nós queremos que os estudantes aprendam, que os estudantes relembrem que é necessário não cultuar aquela época, caríssimo Marcos Lacosta, mas lembrar que a cada momento e a cada instante existe uma campanha contra o advogado, existe uma campanha contra a liberdade, existe uma campanha contra o habeas corpus, e nós precisamos resistir a isso. Existe uma campanha contra o advogado ter acesso aos autos. Existe uma campanha contra o advogado que defende determinada pessoa que a opinião pública é contrária. E nós temos que lembrar isso, e nós temos que resistir e fortalecer essa juventude para que eles aprendam, para que eles lembrem, para que eles intuam como é necessário resistir. Então esse memorial vai ser um memorial não do passado, esse memorial vai ser um memorial para o futuro. Com muito orgulho, nós podemos anunciar hoje aqui o memorial
das advogadas e dos advogados brasileiros que têm pressa. Não vão esperar a reforma. A reforma é necessária. A reforma eliminará a última das ilegalidades aqui cometidas, que é uma parte que foi construída sem qualquer aviso às autoridades, né? Nós eliminaremos isso, é verdade? Eliminaremos um segmento aqui do prédio que foi construído de forma ilegal, como ilegal foram outras das atividades deste prédio, né? E faremos isso por generosidade dos juízes do Superior Tribunal Militar. Haverá sempre, ministra, elogios às pessoas que lá temos, todos nós, muitas histórias com ministros muito dignos, daquela época inclusive, do Superior Tribunal Militar, que entendiam, eles próprios entendiam a necessidade de se insurgir contra a ditadura, de resistir ao arbítrio, né? Então, desse complô, hoje aqui, que temos um general que é parente de desaparecido, temos uma grande ministra do STM, temos grandes advogados aqui, todos presentes, temos os presos políticos, temos as presas políticas, temos perseguidos, temos pessoas que se incorporam depois de tudo isso, e vamos construir então esse memorial. Mário Sérgio passou para falar algumas palavras, eu me excedi, mas eu tenho um advogado que se excedeu também, que é péssimo, e estou em grande companhia no excesso, mas é um excesso em favor da liberdade, um excesso contra o arbítrio. Muito obrigado.